Paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs. Sou eu aqui de novo, Rafael. E eu estou gravando esse áudio aqui, assim como eu fiz no áudio anterior. No áudio anterior eu tentei gravar uma pequena saudação que virou uma mensagem. Então nesse áudio aqui já vai ser uma mensagem mesmo. Não vai ser saudação, nem tentativa de saudação. O texto base da mensagem é Ezequiel, capítulo 2, verso 1, ou versículo 1. Ezequiel, capítulo 2, versículo 1. O texto base desta mensagem. O título que eu vou dar a esta mensagem será Levanta-te e põe-te de pé. Ezequiel capítulo 2, versículo 1 fala assim: Filho do homem, levanta-te, põe-te de pé, que hoje falarei contigo. De novo, Ezequiel capítulo 2, versículo 1 fala: Filho do homem, levanta-te e põe-te de pé, que hoje falarei contigo. Olha, esse texto de Ezequiel, que eu acabei de ler, em várias passagens da Bíblia ele se repete. Deus, quando vai falar com alguém, ele fala para essa pessoa se levantar e colocar-se de pé. Então surge uma questão norteadora. Por que Deus nos manda levantar? Surge essa questão norteadora, né? Porque assim, para você falar com alguém, para uma pessoa ouvir a sua voz, ouvir o que você está falando, ela vai ouvir, independente dela estar deitada, dela estar em pé, dela estar sentada. Ela vai te ouvir. Mas por que Deus pede para a pessoa, né? Sempre quando Deus quer falar com alguém, pede para a pessoa se levantar e se colocar de pé? Qual o sentido disso? Qual a lógica disso? Vamos supor, se o profeta estava sentado. O profeta estava sentado. Por que Deus não falou com o cara sentado? Por que isso? Se o profeta estava deitado, às vezes o profeta estava deitado, né? Naquela época não tinha celular, não tinha internet, não dá para falar, o profeta estava olhando a sua rede social, o profeta às vezes fez uma dancinha no TikTok, aí quer ficar olhando a dancinha lá deitado, né? Não tinha isso naquela época, né? Mas o profeta estava deitado e mesmo assim, cara, o profeta estava descansando, às vezes o profeta andou 30 quilômetros, né? Porque naquela época a vida era muito diferente de hoje, né? E estava cansado e queria ficar deitado, aí vem Deus, filho do homem, levanta-te, ponte de pé. Aí o profeta, pô, Deus, eu estou descansando aqui, Deus, pô, pra quê? Por que isso? Eu vou te dar, pelo menos, deixa eu ver aqui, pelo menos uns 5 ou 6 motivos pelos quais, eu vou te dar pelo menos 6 motivos pelos quais Deus, sempre quando vai falar com alguém na Bíblia, manda essa pessoa, ou mandava, essa pessoa se levantar e ficar de pé. Número 1. Porque estar deitado pressupõe acomodação. Sabe por quê? Deus mandava, e até hoje manda uma pessoa se levantar e ficar de pé, porque estar deitado se pressupõe acomodação. Olha só, meu irmão, minha irmã. Se há um tipo de pessoa que Deus não gosta de trabalhar, é com gente acomodada. Deus não gosta de acomodação. Deus não gosta de trabalhar com gente acomodada. O que é estar acomodado? Estar acomodado estar acomodado é quando tudo está acontecendo no teu redor e ainda assim a pessoa cria uma zona de conforto para ficar, né? Isso que é estar acomodado, ou seja, o mundo está desabando, ou as coisas estão acontecendo e a pessoa está lá deitada, tá nem aí, não quer saber, tá indiferente, né? Tá alheia à situação. Deus não trabalha com gente acomodada.
Deus não trabalha, cara. E a gente vai ver exemplos disso na Bíblia, né? A acomodação, ela também pressupõe uma fuga, um comportamento de fuga. Fugir dos problemas, fugir da vida. Deus não trabalha com esse tipo de gente. Tanto é que lá em 1 Reis, capítulo 1, versículo 19, Elias, depois de Deus ter se manifestado, ter destruído, matado aqueles profetas de Baal, Elias fugiu e foi para uma caverna. E Deus foi ter com Elias na caverna. Elias se acomodou. O ministério de Elias bombando e ele se acomodou. E Deus, opa, peraí, o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo? Não, de jeito nenhum. Entendeu? De jeito nenhum. Elias, vamos lá, vamos embora, ânimo, vamos voltar. Eu quero te usar. Você vai incomodar agora? Você vai criar zona de conforto agora? Depois do milagre que eu fiz ali? Destruí os 300 profetas de Baal, me manifestei, você orou, eu pedi uma manifestação, me manifestei, agora você vai se acomodar? Não, pode voltar. E Deus renovou Elias, porque Deus não trabalha com acomodação, meu querido. Então, não viva uma vida acomodada. Não deixe a sua vida espiritual cair na acomodação. Porque para Deus te usar, você não pode deixar a sua vida espiritual cair na acomodação. Você não pode ficar criando zona de conforto. Porque Deus não trabalha com esse tipo de gente. Número 2. Porque Deus, né, quando vai falar com alguém, ele manda se levantar e ficar de pé. Número 2. Porque estar deitado pressupõe estagnização. Estagnização, paralisação, inércia. É mais ou menos a mesma coisa que a acomodação, né? Mais ou menos a mesma coisa, mas o aspecto um pouco diferente. Essa vida estagnada, inativa, ela pode aparecer em 2 aspectos. Primeiro, em relação à própria pessoa. Deus não trabalha com pessoas inativas, né? Deus não trabalha com pessoas inertes. Deus trabalha com pessoas proativas, porque Deus gosta de ação. O Deus que você serve é um Deus de ação. Em Gênesis capítulo 1, a Bíblia vai falar que o Espírito de Deus se movia pela face das águas, sobre a face das águas. Ou seja, está te dando uma ideia de ação. Antes da criação do mundo, o Espírito de Deus já se movia. Já via uma conduta de atitude. E Deus trabalha com pessoas de atitude, porque ele é um Deus de atitude, ele é um Deus de ação. Número 2, eu falei primeiro em relação à pessoa, né, a característica da pessoa, né, pessoa inativa, pessoa que não tem produtividade. Número 2, em relação à vida da pessoa. Não é plano de Deus, meu irmão, que a vida do indivíduo fique parada, estagnada. Você sabia disso? Que Deus não te criou para você ter uma vida parada, estagnada? Deus não te criou para isso não, meu filho. Deus te criou para ter uma vida dinâmica, para as coisas acontecerem na sua vida. Não para a sua vida parar num determinado ponto e atrofiar. Tem muito servo de Deus, tem muita serva de Deus com uma vida parada, estagnada e se conformando com isso. E achando que Deus está naquele negócio ali. Não. Deus quer a sua vida dinâmica. Todas as áreas da sua vida se movendo. Todas as áreas da sua vida acontecendo. A sua vida espiritual acontecendo. Deus não quer a sua vida espiritual parada. Deus não quer a sua vida sentimental parada. Deus não quer a sua vida profissional parada. Porque o Deus que você serve, ele trabalha com ideia de movimento. Ele é um Deus de movimento. Ele é um Deus de ação. Ele é um Deus de dinamismo. Então, para que está parado? Por que sua vida está parada se você serve a um Deus de ação, de movimentação? Por quê? A vida está parada. Por que o seu projeto de vida está parado? Por que aquilo que você sempre planejou para a sua vida parou? Por que aquilo que você sempre planejou para a sua vida estagnou? Não é isso que Deus quer para a sua vida. Deus quer realizar os seus sonhos. Deus quer realizar os seus projetos. Só que você precisa dar um comando de ação
ou ter atitudes para justamente aquilo não ficar parado. E pode ser que nessa manhã, não sei se você já está ouvindo esse áudio pela manhã, ou nessa tarde, ou na noite, ou até no princípio da madrugada, hoje vai ser o dia que Deus vai colocar movimento na sua vida. Porque a paralisação, cara, a paralisação, ela leva à estagnação. Se você parar, você vai estagnar. Se você parar, você vai atrofiar. Se você parar, você não vai crescer. E isso vale para todas as áreas da sua vida. Por isso que Deus manda você levantar e te colocar de pé. Para a tua vida não ficar parada. Para a sua vida ficar em movimentação constante. Imagina uma vida espiritual parada, estagnada. Vida espiritual estagnada acabou, meu irmão. Daqui a pouco você está fora da igreja. Se a sua vida espiritual, por exemplo, não tiver um dinamismo, daqui a pouco você está fora da igreja. Deixa cair na rotina, acabou. Daqui a pouco você não acredita mais em Deus. Você não acredita mais no plano da salvação. Porque você deixou a sua vida parar, estagnar. Número 3. Né? Número 3. Por que Deus manda se levantar e ficar de pé? Porque estar deitado pressupõe morte. Porque estar deitado se pressupõe morte. Isso é óbvio, né? Porque geralmente quando uma pessoa morre, ela deita. Né? Quando a pessoa é enterrada, né, ela é colocada na urna, né, que se chama popularmente de caixão, ela fica numa posição de deitada. Né? Está deitada. Está deitado pressupõe morte. Olha só, querido, Deus não te criou para os seus projetos terminarem. Deus não te criou para os seus projetos não terem vida. Tá? O que eu quero dizer com isso? Eu vou dar exemplos aqui para você entender o que eu estou falando. Deus não fez o ser humano para o casamento dele acabar, para o casamento dele morrer. Deus não fez o ser humano para a alegria de vida dessa pessoa morrer. Deus não te fez para você ter uma vida morta, sem nada, vazia. Deus é o Deus da vida. Deus é o Deus da energia. Deus não fez você para ter uma vida morta. Para tudo que estiver na sua vida, que esteja na sua vida, relacionado à sua vida, esteja morto. Deus não fez você para viver numa miséria, porque você não tem dinheiro, porque a sua vida financeira / profissional morreu. Não te criou para isso, cara. Teu Deus é o Deus da vida. Deus da energia. Então essa morte que ronda a sua vida, eu não estou falando morte no sentido literal. Né? Eu estou usando aqui o sentido figurado. Estou usando aqui uma figura de linguagem. Mas essa morte que ronda a sua vida, né? Ela vai cair por terra hoje em nome de Jesus. Porque Deus não te fez para os seus planos acabarem, para a sua alegria morrer, para você viver como se tivesse morto. Por isso que Deus manda hoje você se levantar e ficar de pé. Né? Deus manda te levantar e ficar de pé. Olha só como que Deus trata a questão da morte. Olha só. Lembra quando Jesus ressuscitou Lázaro? Quando Jesus trouxe Lázaro à vida? Esse é o Deus que você serve. Lembra quando Jesus ressuscitou a filha de Jairo? O filho da viúva de Naim? Lembra? É assim que Deus trata a morte. Quando há um cenário de morte, Deus, né, ele traz a vida. Ele torna a vida. Ele torna a viver. Né? Eu falei aqui alguns exemplos do Novo Testamento já na figura de Jesus. Eu posso falar de Ezequiel capítulo 17. Quando Deus leva o profeta Ezequiel naquele vale dos ossos secos, né? E ali ele leva Ezequiel para ter uma experiência sobrenatural.
E daquele vale dos ossos secos, Deus manda o profeta profetizar, e o profeta profetiza, e daquele vale de ossos secos, daquele ambiente ali, é um ambiente de morte, se torna um ambiente de vida, porque a Bíblia diz que dali se levantou um grande exército. Então, toda vez que há um cenário de morte, Deus traz um cenário de vida. É a mesma coisa como Deus fez com o pecado do homem, quando o homem caiu. O homem estava condenado à morte e Deus trouxe um plano de vida, que foi Jesus. Olha como é que Deus trata a questão da morte. Entendeu? E se você estiver passando hoje uma situação de morte dentro da sua vida, morte de projetos, morte de planos, Deus vai trazer a vida novamente para você. Agora você tem que se levantar e te colocar de pé. Ficar deitado? Não. Ficar deitado não. Ficar deitado Deus não vai agir. Você tem que dar causa ao operar, aliás, legitimidade ao operar de Deus. Deus quer transformar esse cenário na tua vida. Deus quer transformar essa morte em vida dentro de você. Agora você tem que se levantar e te colocar de pé. Número 4 já. Por que Deus manda o profeta se levantar e ficar de pé? Porque estar deitado pressupõe derrota. Número 4. Então, número 4. Estou tentando fazer bem rapidinho aqui. Né? Essa mensagem, eu criei essa mensagem, acho que foi lá em 2011. Né? Acho que eu nunca cheguei a pregá-la em lugar nenhum. Eu criei, antigamente eu criava muitas mensagens, né? E foi uma das mensagens que eu queria estar fazendo uma releitura. Depois eu dou uma melhorada também, né, na mensagem. Para não ficar longo também eu estou tentando resumir. Mas aqui, número 4. Por que Deus nos manda levantar? Número 4. Porque estar deitado pressupõe derrota. Deitado significa também derrota. Nós falamos de acomodação, estagnação, morte e agora estamos falando de derrota. Quando uma pessoa briga com a outra, geralmente o derrotado ele termina como? No chão, né? Deitado, né? Então estar deitado pressupõe derrota. Derrota. Né? Olha só, meu querido, para você entender. Deus não te chamou para ser uma pessoa derrotada, sabia? E Deus também não quer que a sua vida seja uma vida de derrota, de fracasso, de humilhações. Deus não chamou para isso não. Quem disse isso que Deus chamou? Ai, Rafael, eu sou derrotado mesmo, é assim mesmo a vida. A vida é assim. Eu tô passando por isso que Deus te permitiu, que não sei o quê, que Deus quer isso para mim. Não. Deus não te chamou, Deus não te criou para você ser uma pessoa derrotada. Tira isso da cabeça. Isso com certeza é uma narrativa mentirosa, mais uma narrativa mentirosa do diabo, né, que colocou na sua cabeça para você nunca sair desse estágio de derrota, de humilhação, de fracasso. Deus não te criou para isso não, meu filho. Deus te criou para ter uma vida triunfante. Porque o Deus que você serve é um Deus triunfante. Se nós somos imagem e semelhança de Deus, querido, a gente tem que se parecer com Deus em vários aspectos, em todos os aspectos. Se você serve um Deus triunfante, você também tem que ser uma pessoa triunfante. Claro, na vida a gente vai ter derrotas. É normal ter derrotas na vida. É normal ter alguns fracassos na vida. Mas não o tempo todo, não só derrota. Se a sua vida é só de derrota, só de fracasso, alguma coisa está errada. Ou você está fazendo um mau planejamento, ou você não está tendo inteligência para projetar algo, ou alguma coisa espiritual fazendo você se tornar uma pessoa derrotada. E Deus não te projetou para isso. Deus te projetou para ser uma pessoa triunfante, para avançar, para vencer, para ter vitória. No áudio anterior que eu falei, eu fiz um áudio anterior algumas semanas atrás, acho umas 2 semanas atrás,
né, ou 3 semanas, não me lembro bem, eu falei que uma das características da vida cristã é que a vida cristã é uma vida de vitória. Então você, como cristão servo de Deus, você, como uma cristã servo de Deus, tem que ter uma vida de triunfo. Tem que triunfar. Vai triunfar em todo momento? Não. Não vai triunfar em todo momento. Mas mesmo com algumas derrotas aparecendo, que elas surgem até que derrotas são da vida também, você vai ter uma vida triunfante. Entendeu? Que negócio é esse, meu querido irmão? Não parar emprego, não se segurar dentro de emprego. Às vezes você até é um bom funcionário, mas sempre na lista de demissão seu nome é um dos primeiros a aparecer. Que negócio é esse, meu irmão? Você ter 50 anos de idade e não arrumou um casamento para tua vida? 50 anos de idade já, meu querido. Né? Não tem, acho que não tem nem mais teia de aranha, cara. Eu acho que, eu acho que já tem um condomínio de aranha aí, cara. Não tem nem só mais uma teia. Vai ter um Minha Casa Minha Vida, né, de aranhas na tua boca. Porque 50 anos, cara. Nunca beijou ninguém? Que derrota é essa? Que vida de derrota é essa? Né? Que derrota é essa na tua área sentimental? Que derrota é essa na tua área espiritual? Uma vida espiritual derrotada? Tá dentro da igreja, mas tem uma vida espiritual derrotada? Como assim? Não, Deus não te criou para isso não, meu filho. Deus te criou para ter triunfo. Você triunfar. O Deus que você serve é um Deus de triunfo. É um Deus de vitória. E você não pode aceitar derrota na sua vida. Você não pode aceitar fracassos sucessivos na sua vida, meu querido. A própria Bíblia te chama de mais do que vencedor. Você não pode, cara. Entendeu? Você não pode. Você não pode ter esse histórico de derrota. Tudo que você faz fracassa. Tudo que você faz não dá certo. Você segue o mesmo passo a passo das pessoas, dá certo para as pessoas, mas para você não dá certo, não. A partir de hoje, esse cenário de derrota vai mudar na sua vida em nome de Jesus. Até para você não se perder. Porque sucessivos fracassos, sucessivas derrotas, sabe o que isso pode causar? Depressão. Tem muita gente em depressão, presa em depressão, desistindo da vida. Por quê? Porque tem uma vida de derrota, de fracasso, não consegue dar certo. E Deus nos chamou para isso. Se o diabo colocou na sua cabeça que isso é normal, em nome de Jesus, isso vai sair da sua mente agora. Que isso não é normal. Como eu falei, derrotas, fracassos, até são da vida. Né? Até são da vida. Você ter derrota, fracasso, mas não ter vitória, meu querido. Alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada nesse meio de caminho. E Deus hoje vai consertar, vai trazer o conserto nisso e vai te transformar em uma pessoa triunfante. Você se levanta e te coloca de pé, que hoje é dia da virada na sua vida. De uma pessoa derrotada, humilhada, fracassada, você vai passar a ser uma pessoa triunfante em nome de Jesus. Porque Deus vai trazer vitória para você. A partir de hoje, quando você estiver escutando esse áudio, tenha certeza, se você vive uma vida assim, é hoje o dia da virada. É hoje o dia que você vai se tornar uma pessoa vencedora. É hoje vai ser o dia que a sua vida vai começar a triunfar. Se te conhecem como um cara derrotado, humilhado, como uma mulher fracassada, vão te conhecer como uma mulher vitoriosa em nome de Jesus. As pessoas vão ver o que Deus vai fazer na sua vida. E o nome dele vai ser glorificado, que a partir de hoje a sua vida vai ser uma vida de vitória. Você pode ter uma derrota aqui, outra derrota ali, mas você vai triunfar. Você vai triunfar. Você vai mudar. Em nome de Jesus. Número 5. Eu falei que seriam 6, então vamos para o penúltimo aqui. Por que Deus nos manda, quando quer falar conosco, nos manda levantar e ficarmos de pé? 5. Porque deitado, né? Estar deitado pressupõe estar distraído, desatento. Porque estar deitado pressupõe distração, falta de atenção. Uma pessoa para falar contigo, no mínimo você tem que dar atenção para ela.
Né? No mínimo, para você entender a mensagem, para ela poder passar a mensagem corretamente, para você codificar e entender, você tem que estar atento. E por que Deus nos manda levantar e ficarmos de pé? Porque estar deitado pressupõe desatenção. Deus quer falar contigo e você está desatento, está distraído. Olha só, Deus, ele não chama, ele não trabalha com pessoas que estejam alheias ao que ele quer. Deus, ele não trabalha com pessoas que não dão ouvidos à sua voz ou à sua palavra. Em outras palavras, meu querido, para você entender, Deus não trabalha com pessoas que não querem nada com ele. Deus não trabalha com pessoas que rejeitam a sua palavra. Né? E essa distração, desatenção que eu falei, ela significa isso. Pessoas que não têm vida com Deus, pessoas que não estão nem aí para ele, que vivem uma vida de pecado. Essa que é a distração que eu estou falando. Esse que é o sentido. É a semântica daquilo que eu estou falando. Está desatento, está distraído, está alheio? Né? Ou seja, a pessoa que não quer nada com ele. Deus, para falar com alguém, no mínimo, uma pessoa que tem que querer ouvir a voz dele. Se a pessoa não quiser ouvir a voz dele, Deus não pode falar. E tem muita gente assim. E dentro da igreja. Tá? Tá dentro da igreja, mas tá nem aí para Deus. Tá nem aí para o que Deus quer. Tá nem aí para o que Deus está falando. Deus está querendo ter um relacionamento com essa pessoa e Deus está nem aí. E a pessoa não está nem aí. Deus não trabalha com gente assim, amigo. Por isso que Deus manda se levantar. Sai da distração. Aprenda a ouvir a voz de Deus, o que Ele quer, ao querer dele. Porque muitas das vezes a nossa vida ela vai para o buraco. Porque muitas das vezes a gente não quer ouvir a voz de Deus. A gente está nem aí para Deus, a gente não está nem aí para a Bíblia. E Deus não trabalha com pessoa assim. Como é que Deus vai operar na vida de quem rejeita a palavra dele? Deus não opera, meu filho. Deus não opera. E a distração que eu falo, está deitado, né? Vai para esse lado. Olha só como é que Deus trata a questão da distração. A Bíblia, ela compara a volta de Cristo como um ladrão que surpreende a sua vítima, né? A Bíblia adverte lá em Apocalipse: eis que vem sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Deus o tempo todo nos adverte para que não vivamos uma vida cristã distraída, alheia à sua vontade. Sabe por quê? Porque quem vive assim não ouve a voz de Deus, e quem não ouve a voz de Deus está distante dele. Né? E quem está distante de Deus pode estar em pecado, obviamente, pode estar em pecado. Então olha só como é que Deus trata a questão da distração. Aquelas pessoas que têm uma vida cristã desatenta, entre aspas, distraída, entre aspas, ela tem uma vida cristã assim, aí ela começa a mergulhar no pecado. Quando ela começa a mergulhar no pecado, o que vai acontecer automaticamente? Ela vai começar a se afastar de Deus. Quando ela se afasta de Deus, ela não ouve mais a voz de Deus. Quando ela não ouve a voz de Deus, meu filho, ela já está à própria sorte e já se torna uma presa fácil para o diabo. E ela vai se mergulhar mais e mais na lama. Né? E quando a pessoa vai ver, a pessoa já está distante de Deus, não ouve a voz de Deus, não pratica mais os frutos do Espírito, mas sim os frutos da carne, e de repente a pessoa morre sem Cristo. Morreu sem Cristo, já era. É a condenação eterna. Ou, como eu falei, a Bíblia trata a volta de Cristo como uma surpresa, um ladrão. A pessoa está tão distraída que Jesus volta, ela não percebe, ela fica. Ela vai ficar. Olha só como é que a distração é um perigo. Principalmente a distração espiritual. Infelizmente, a gente vê muita gente, até dentro da igreja, com distração espiritual. Mas hoje, se você que esteja ouvindo esse áudio aqui, tiver numa distração espiritual, levanta-te e põe de pé. Porque Deus quer tirar essa distração de você. Deus quer falar contigo. Deus quer ter relacionamento profundo contigo. Deus quer ter, meu filho. Agora, se você viver numa distração espiritual, Deus não vai ter.
Deus não vai ter relacionamento contigo. Você não vai escutar a voz dele. E quando você deixa de escutar a voz de Deus, né, você deixa de praticar os frutos do Espírito. Você começa a viver uma vida de pecado. Não, mas não aceitamos distração espiritual aqui. Não aceitamos distração espiritual na sua vida. Em nome de Jesus, ela vai acabar hoje. E você vai ter um relacionamento pleno e excelente e constante com Deus. Em último lugar, nós estamos já 30 minutos. O outro áudio que eu fiz deu 35, né? Minha média é essa mesmo, 30, 35 minutos. Em último lugar, por que Deus nos manda levantar e ficarmos de pé? Sabe por que Deus manda nos levantar e ficarmos de pé? Porque Deus quer nos revelar coisas novas. Geralmente, quando você for ver na Bíblia esses textos, né, eu li aqui Ezequiel capítulo 2, versículo 1, sempre quando Deus falava com alguém, levanta-te, põe de pé, ele ia revelar coisas novas. E Deus quer te revelar coisas novas, meu filho. Nos tópicos anteriores, né, eu falei muito da conduta do homem para com Deus. Nesse último, eu já vou falar a conduta de Deus para com o homem, né? Então, realmente, toda vez que Deus manda ficar de pé, é para revelar coisas novas, para revelar algo novo, para fazer mudança, né? Momento qual será o divisor de águas para a vida da pessoa. Deus manda ficar de pé para revelar o seu plano, a sua vontade, o seu querer, né? O próprio texto que eu falei, o texto base ali, Deus estava mostrando Deus estava querendo dar a chamada profética de Ezequiel. Deus foi conversar com Ezequiel para quê? Para anunciar a chamada profética. Revelar coisas novas. Planos novos. Né? Então, meu querido, chega de acomodação, de estagnação, de morte, de derrota, de desatenção. Deus quer que você se levante para vir um tempo novo na sua vida. Deus quer dar um tempo novo para você. Um tempo de dinamismo, de vida, de vitória. Toda vez que Deus mandava ficar de pé, algo novo acontecia, algo diferente acontecia. E chegou a hora do novo de Deus para você. Chegou a hora de Deus resgatar aquilo que estava perdido sem vida. Sem vida. Por isso que Deus está mandando você levantar e ficar de pé. Para vir um tempo novo para você. Um tempo de alegria. Um tempo triunfante. Um tempo de vitória. Um tempo de atenção à voz de Deus. É por isso que hoje, quando você estiver ouvindo esse áudio, é hora de você se levantar e ficar de pé. Para essa acomodação espiritual, para essa estagnação espiritual sair da sua vida. E te prepare, meu querido. Te prepare. Deus está mandando levantar e ficar de pé. Deus quer te revelar coisa nova. Deus quer te trazer novo. Então te prepare para você receber uma nova unção. Unção para você pregar, para você cantar, para você evangelizar, para a sua vida voltar a andar, para os seus projetos ganharem vida, para você ter uma vida de santidade. Se você vivia uma vida devassa, para você começar a ter uma vida de santidade, uma vida de comunhão. É por isso que Deus manda te levantar e ficar de pé. Para você experimentar o novo de Deus, o diferente de Deus, para você ter uma vida melhor. E principalmente, meu querido, para você renovar sua expectativa de vida eterna e você ir para o céu. Por isso que Deus manda você levantar e ficar de pé. Agora, é você que tem que se levantar e ficar de pé. A gente tem um costume muito de querer transferir responsabilidades para Deus. Achar que Deus tem que fazer tudo por nós. Deus pode fazer? Deus pode fazer. Deus pode tudo, meu querido. Deus pode tudo. Deus pode tudo. Só que mesmo Ele podendo tudo, mesmo Ele sendo todo poderoso, Ele dá responsabilidade para o homem. Ele dá autonomia ao homem. Ele dá liberdade de escolha ao homem. E quem tem que ficar de pé sou eu e você. Quem tem que se levantar sou eu e você. Nós não somos marionetes nas mãos de Deus.
Nós temos vontade própria, nós nos movimentamos por vontade própria. O nosso cérebro manda mensagem para o nosso corpo e o nosso corpo produz movimentos. Tá? Essa é a realidade. Não nega essa realidade, porque essa é a realidade. Então, é o homem que tem que se levantar e ficar de pé. Deus, meu querido, quer fazer tudo novo na sua vida. Deus quer te revelar coisas novas, né? Quer apresentar projetos novos, quer que a sua vida se modifique. Se a sua vida é uma vida de derrota, quer que a sua vida se transforme em uma vida de vitória. Só que você que tem que dar o passo para isso. Você que tem que se levantar. O milagre Deus faz. Ele faz. Mas a atitude é do homem. Então, nesse dia, nessa tarde, nessa noite, nessa madrugada, não sei o momento, o período do dia que você vai ouvir esse áudio. Mas se levanta-te e coloca-te de pé. Porque Deus quer falar contigo, Deus quer fazer coisas novas na sua vida, Deus quer transformar você, Deus quer te dar uma nova unção, mas depende da sua atitude. Então, tenha atitude. E você tendo essa atitude, você vai ver o operar de Deus na sua vida, o novo de Deus na sua vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, que essa mensagem, que foi só uma leitura que eu fiz, né? Eu tirei algumas coisas aqui, não falei muitas coisas aqui. Eu fiz essa mensagem, está até data aqui, no dia 15 de junho de 2012. Ou seja, há quase 11 anos atrás, que a gente vai para junho, já estamos no final de maio de 2023, né? Então há quase 11 anos atrás eu criei essa mensagem. E Deus vai fazer coisas novas na sua vida sim, mas depende única, exclusivamente de você. Deus respeita a sua decisão. Se você quer ficar deitado, é problema seu. Aí não vai acontecer nada. Agora, se você ouvir a voz de Deus, se levantar e te colocar de pé, você vai ver maravilhas na sua vida, você vai ver novas coisas na sua vida, o novo de Deus na sua vida e a sua vida andando em nome de Jesus. Deus te abençoe.